Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler do versículo 5 ao 13. Acredito que você já ouviu essa mensagem ou alguma pregação que se fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Olha que interessante. Recolheram 12 cestos cheios. Quantos pães eram? 5. E quantos peixinhos eram? 2. Como é que pode sobrar 12 cestos? É impressionante. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha, aprenda uma coisa: 5 pães e 2 peixinhos na minha mão é pouco e acaba rápido, mas colocado nas mãos do Senhor Jesus se torna muito e ainda sobra. Pega aí: 5 pães, 2 peixinhos nas minhas mãos e também nas suas mãos, eu te garanto, é pouco e acaba rápido, mas colocado na mão daquele que tudo pode, multiplica e ainda sobra. Quantos creem nesta palavra? Essa é a matemática do nosso Senhor Jesus: multiplicar e fazer ainda sobrar. Quantos creem assim? Então vou reler o versículo 9 e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Está aqui, mais alto, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Diga: 5 pães e 2 peixinhos na minha mão é pouco e acaba rápido, mas colocado nas mãos do Senhor Jesus se torna muito e ainda sobra. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio no poder da palavra e no poder do Senhor Jesus. Diga isso para ele: Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Essa multiplicação é a primeira multiplicação. Jesus também já multiplicou uma outra ocasião, que é a segunda multiplicação, que nós assim o chamamos, né? Que fala no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, mas fala dessa segunda multiplicação. Evangelho de Mateus, capítulo 15, praticamente, versículo 34, fala que Jesus tinha 7 pães e poucos peixinhos, não eram tantos assim, e multiplicou para cerca de 18 mil pessoas, mais ou menos, e desses 7 pães e 2 peixinhos, sobraram 7 cestos. Esta é a segunda multiplicação. Jesus operou a primeira aqui em João capítulo 6. E essa multiplicação dos pães e dos peixes está relatada nos 4 evangelhos. Essa história está relatada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é muito importante. E aqui se fala que tinha aproximadamente quase 5 mil homens, né? Não se fala de mulher, de criança, porque a Bíblia geralmente não fala muito de mulheres e crianças. Mas se você somar aqui, vamos supor que não tenha 5 mil, mas quase 5 mil, vamos supor que tenha 4.500 pessoas, né? 4.500 homens. Você multiplica aí cada homem uma mulher. Vai mais para 4.500 mulheres, já soma aí 9 mil. Aí você coloca, cada casal tivesse 2 filhos. Aí você soma também, já vai aí para 9 mil. Então dá em torno de 18 mil pessoas. Então a multidão, e Jesus fala que não era apenas uma multidão, mas era uma grande multidão. Então somando aqui dá em torno de 18 a 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Jesus está pregando. E a multidão está ali ouvindo a pregação, e já está ficando tarde. Jesus quer dar a saudação, quer pedir para as pessoas ir embora, acabar a pregação, mas as pessoas estão com fome por tanto tempo que Jesus está pregando. E Jesus não quer que essas pessoas vão embora e pereçam no caminho e não tem onde comprar pão, porque já é um horário tarde e não tem tanto pães assim para tantas pessoas. Então Jesus, ele vai pedir para alguém ter dinheiro para comprar pão. E aqui ele fala com Filipe. No versículo 5, vai dizer o seguinte: então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Observa que dentro dessa multidão existem 5 grupos distintos. Você precisa entender que a multidão são grupos diferentes. E dentro desses grupos, eu trouxe aqui pelo menos 5 grupos que estavam nesta multidão. Grupos distintos. O primeiro grupo, que é muito provável que tinha aqui, porque a palavra nos ensina isto, né? A Bíblia mostra isto. O primeiro grupo que estava no meio desta multidão era o grupo que queria ser beneficiado pelos milagres. Então eles iam atrás de Jesus só para receber milagres. Olha lá, primeiro tipo de multidão, queriam receber milagres. E acontece muitas vezes isso. A pessoa vem à igreja só para receber a cura, a libertação, a porta de emprego. E muitas vezes, Jesus opera um milagre e a pessoa vai embora. Ela não volta mais. Ela nem agradece pelo milagre alcançado. Tem muitas pessoas assim que foram beneficiadas por cura, por libertação, por milagre, a qual seja, né, uma porta de emprego, e nunca mais voltaram, nunca mais. Tem muitas pessoas assim. Então, dentro dessa multidão, tinha esse primeiro grupo, que era o grupo que só queria saber do milagre. Onde Jesus estava, iam lá só para receber o milagre. E em João, aqui mesmo, capítulo 6, versículo 2, fala sobre isso.
E uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então essa multidão só queria saber do milagre. Era isto que esta multidão queria só apenas um milagre. Mas também, além desta multidão, desse grupo distinto, havia um outro grupo também no meio desta multidão que Jesus falou com eles, que era o grupo que só queria saber da comida. Só iam atrás de Jesus porque Jesus alimentava a multidão, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E eu sempre falo que Jesus nunca inverteu a lógica. Jesus primeiro alimentava a multidão espiritualmente e depois alimentava a multidão fisicamente. Tem muitas pessoas que vão na igreja só para pedir. Me dá uma cesta básica, não estou dizendo que eu sou contra, mas não querem saber de culto. Você pede para a pessoa ficar no culto, ela diz, não, hoje não dá, hoje eu não consigo, mas quer o alimento. E Jesus não inverte a lógica, primeiro o alimento espiritual, depois o alimento físico. A pessoa só quer o pão, mas o melhor pão é o pão espiritual. Mas elas não querem, elas não conseguem ficarem no culto, elas querem ficar ali, só pegar a cesta básica e ir embora. É isso que elas querem. E Jesus falou dessa multidão. Jesus pegou muito pesado. Vocês vêm atrás de mim porque quer comer, quer comida, quer alimento. É mais ou menos aquela pessoa que diz, hoje vai ter festa na igreja. Aí festa tem bolo, festa tem comes e bebes. Então hoje eu vou. Hoje vai ter salgadinho, eu vou. Mas se for para um culto de oração, não vem. Não querem. Olha o que Jesus disse aqui em João mesmo, capítulo 6, versículo 26. Olha o que ele fala para a multidão, hein? Dentro dessa multidão tem esse segundo grupo, que é o grupo da comida, ou seja, dos famintos, né, que querem comer. Jesus vai dizer assim, Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos milagres que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Vocês não estão atrás de mim pelos sinais, não. Vocês querem comida. Jesus pegou pesado com esse segundo grupo, que é o grupo que só pensava do alimento. Só queriam Jesus para poder se alimentar dele. Então, olha só. Terceiro grupo, o grupo dos incrédulos. Esse grupo dos incrédulos, eles queriam ir atrás de Jesus só para provar se Jesus tinha poder de operar milagres. Incrédulo quer dizer aquele que duvida. Eles não iam atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia. Esse terceiro grupo não iam atrás de Jesus pelo alimento também não. Iam atrás de Jesus para provar se aquilo que diziam de Jesus era verdade. Queriam ver milagres. Está lá. Querem saber se realmente Jesus opera milagre. A ponto de até os seus irmãos duvidarem do poder de Jesus. Os irmãos de Jesus duvidavam do poder dele. Você quer ver? João capítulo 7. Olha o que diz aqui, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Está vendo? Para que os seus discípulos vejam as obras que fazem. Os irmãos de Jesus queriam provar os milagres dele, eram incrédulos. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifeste ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você está vendo? É o grupo dos irmãos, ou o grupo da multidão dos incrédulos, daqueles que não acreditavam no poder de Jesus. Então eles iam até Jesus onde estava, para ver se realmente aquilo que dizia de Jesus era verdade. Olha, Jesus curou o cego. Eu quero ir lá para ver. Jesus curou o coxo. Não, eu quero ir lá para ver. Não é para crer, é para ver. Esse era o terceiro grupo, o grupo dos incrédulos, que duvidavam do poder de Jesus. Também tinha o quarto grupo. Esse é o grupo dos críticos.
Eles iam atrás de Jesus só para ver se Jesus está falando alguma coisa heresia, alguma coisa mentirosa, alguma coisa errada. Eles ficavam nos pés de Jesus só para ver se Jesus ia cumprir a lei, se Jesus ia obedecer os mandamentos, né? Muitas vezes tem esse grupo também na igreja, que vem só para ver os defeitos da igreja, para ver se o pastor falou alguma coisa errada, para ver se o irmão ou a irmã está de acordo. É o grupo dos críticos. Iam atrás de Jesus só para o criticá-lo. Está lá em Lucas capítulo 15, coloca na NTLH agora, versículo 1 e 2, olha lá os fofoqueiros lá. Está vendo lá os dois? Ah, é? O que Jesus falou mesmo? Ixi, ele falou isso? Ah, ele entrou na casa do pecador. Vixe, não cumpre a lei não, não cumpre a lei não. Olha lá. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de quem? De Jesus, para o ouvir. Mas olha os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse é o grupo da crítica. Gente, pessoa que nunca conquistou nada, por que vai criticar? A pessoa diz, a crítica é bem recebida. Depende de quem você recebe. Depende. A crítica é recebida de alguém que construiu alguma coisa. Como é que alguém critica e nunca construiu nada na vida, nunca conseguiu nada? Como é que você vai aceitar uma crítica dessa? As pessoas falam que críticas são bons, são não, são coisas boas, são mesmo. Depende de quem critica. Porque a pessoa que critica, ela tem que ter vencido na vida, para poder te ajustar de uma forma ou outra. Ou corrigir, ou te ensinar, ou, né, fazer alguma crítica. Que diz que crítica é válida, dependendo de quem vem. Dependendo de quem vem. Porque se vir uma pessoa que critica você, nunca conquistou nada na vida, ou nunca aconteceu nada com ela, por que motivo, razão que ela tem para criticar? Às vezes os coaches que estão aí na mídia, eles fazem críticas, né, dão opiniões, mas muitos deles venceram na vida. Eles têm autoridade para isso. Né? Os coaches aí afora, bem-sucedidos, pode te ensinar ou até corrigir de uma forma ou outra, de maneira que você deve fazer. Mas uma pessoa que nunca conquistou nada na vida, nunca se deu bem, nunca deu certo, que crítica que ele tem? Nenhuma. Então os judeus aqui, os fariseus, iam atrás de Jesus para quê? Para criticá-lo. Está lá, dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Iam atrás de Jesus só para ver se Jesus iria entrar na casa de um pecador, se Jesus ia se assentar com um pecador, se Jesus ia operar um milagre na vida de um pecador. Eles não aceitavam esse tipo de coisa. Eles queriam que Jesus não andasse com essas pessoas. Eram os críticos, né? Que iam atrás de Jesus, não para ver o bem que ele fazia, mas para ver o que ele fazia e desse motivo para criticá-lo. Não tem pessoas assim? Que só esperam motivos para poder criticá-lo? E muitas vezes até diz, você faz coisas boas, ninguém te elogia. Mas quando você faz uma coisa errada, você é criticado. Não é assim? Muitas críticas, elas são construtivas, dependendo de quem vem a crítica. Mas se não vier de quem você aceitaria, então para que eu vou aceitar essa crítica? Opinião também não. Então você precisa entender quem é que critica, quem é a pessoa que critica. Né? Porque hoje em dia o que mais tem é críticos, né? Eu até tenho uma frase que eu ouvi uma vez, que diz, de críticos já temos muitos. Nós precisamos de pessoas que lhe ajudam e não que criticam. Porque de crítico o mundo está cheio. Está cheio o mundo de críticos. Nós precisamos de pessoas que estendam a mão, que ajude ao invés de criticá-lo. Porque quando você ajuda, você dá ali, estimula a pessoa, você dá a oportunidade para a pessoa ir mais longe. Quanto mais você critica, mais você rebaixa a pessoa. Então esse grupo aí, se Jesus desse ouvidos a eles, Jesus não ia continuar seu ministério, né? Jesus nunca deu ouvidos aos fariseus. Pelo contrário, Jesus chamava os fariseus de hipócritas, não era assim que ele chamava? O que é uma pessoa hipócrita? Falsa, que manda fazer e ela mesma não faz. Ou seja, que critica uma coisa que ela faz. Sabia que tem hipócritas assim? Que a pessoa critica uma coisa que ela mesma faz? Está cheio de gente assim, criticando e faz pior do que você. Viu? E às vezes faz pior e mais ruim do que você. Tem muita gente assim. Então tome cuidado com essas críticas, né? Depende de que vem a crítica. Analisa muito bem as críticas e analisa quem é o crítico, né? Depende, tá? Então iam atrás de Jesus para ver se fazia alguma coisa de errado, só para poder criticá-lo.
Era assim. Mas também tinha um quinto grupo dentro da multidão. E esse grupo é o grupo que gostava de ouvir Jesus pregar. Quem é esse grupo aqui? Que gostava do ensinamento de Jesus. Eles não iam atrás de Jesus por causa de milagres, não. Eles não iam atrás de Jesus por causa da comida, também não. Eles não iam atrás de Jesus para duvidar do poder de Jesus, também não. Eles não iam atrás de Jesus para criticá-lo, também não. Eles iam atrás de Jesus para ouvir o mestre pregar, ensinar, porque a sua palavra era verdadeira e poderosa. Essas pessoas gostavam de ouvir Jesus pregar, amavam Jesus pregar. Que multidão você pertence? Ou que grupo que você pertence dentro de uma igreja? O grupo de quem só quer o milagre? Às vezes nós estamos numa multidão, e dentro da multidão há grupos separados. Ou o grupo daqueles que só pensam em comida? Ou o grupo daqueles que são incrédulos, que vão lá só para duvidar se aquilo realmente é verdade? Ou o grupo dos críticos que só vem à igreja para criticar, ver os defeitos? Hoje eu não gostei do louvor não, a Cléo cantou muito mal. Não, tocou muito ruim, hoje o som estava alto demais, meu Deus, quase eu saí da igreja. O grupo dos críticos, hoje as crianças estavam demais. Hoje estava demais a igreja, o pastor falou demais, nosso pastor passou do horário. Caramba, pastor, passou 5, 10 minutos a mais do culto, hein? Pelo amor de Deus, não vou mais na igreja não. Você é o grupo dos críticos ou você é o grupo de gosta de ouvir a palavra? Que grupo que você pertence? Olha em Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2. Esse era o grupo que gostava de ouvir Jesus pregar. Olha lá, ensinar, né? Pode voltar para RC. Capítulo 4 de Marcos, versículo 1, o 1 e o 2. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 4, verso 1. E outra vez, começou a ensinar junto ao mar. A multidão não foi lá porque ele estava operando milagres. A multidão não foi lá porque queria duvidar do poder de Jesus. A multidão também não foi lá porque Jesus estava multiplicando o pão. A multidão foi lá porque Jesus estava ensinando. É essa multidão que Jesus espera, que ame a sua palavra. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. Para quê? Para ouvir o ensinamento. E ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Essa multidão foi atrás do quê? De ouvir Jesus pregar. Esta é a multidão. Lucas 5, versículo 1. Coloca aí, Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Quem é esse grupo no meio da multidão que gosta de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus? E Jesus tem a palavra que você espera. É essa multidão que Jesus espera. A multidão daqueles que vão à igreja para ouvir a palavra. Não que é pecado receber milagres, não que é pecado para ir para se alimentar também, se tiver alimentos físicos, não, também não é pecado. Agora, ir para duvidar, ir para criticar, aí você está perdendo tempo. Você está vindo à igreja para perder tempo. Não, eu vou lá hoje porque eu quero ver o que vai acontecer. Não, vou lá hoje porque eu quero ver o erro. Já sai de casa pensando assim, está perdendo tempo. Diz, eu vou lá hoje porque hoje é o dia do meu milagre. Eu vou lá hoje porque eu quero receber a minha bênção. Não, eu vou lá hoje porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Sai de casa pensando assim, e com certeza você vai receber. A pergunta de Jesus que ele fez a Filipe. Quem lembra da pergunta de Jesus? Onde compraremos pão para estes comerem? Está lá no versículo 5 do Evangelho de João, capítulo 6. Essa pergunta de Jesus
era para provar a fé de Filipe. Porque se você ler o versículo seguinte, João capítulo 6, versículo 5 que eu li, olha o versículo seguinte, verso 6, capítulo 6, versículo 5 que eu li, olha o versículo 6. Mas dizia isso para experimentar o quê? Experimentar a fé de Filipe. Porque bem sabia o que havia de fazer. Você acha que Jesus ficou num beco sem saída agora, em Pi-Hahirote? Meu Deus, como é que eu vou alimentar essa multidão agora? Eu não sei mais o que fazer. Aí ele pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão? Aí ele pergunta, mas ele já sabia o que iria fazer. O que ele iria fazer? Multiplicar o que tinha lá no meio. Ou você acha que Jesus não sabia que tinha um rapaz lá no meio com 5 pães e 2 peixinhos? Quem crê que Jesus sabia disso? Claro que sabia. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Você acha que ele não sabia que no meio da multidão, cerca de 18 a 20 mil pessoas, tinha um rapazinho lá com 5 pães e 2 peixinhos? Ele sabia. Então quando ele faz essa pergunta para Filipe, ele está querendo experimentar, para saber o que Filipe vai dizer para ele. Ele esperava uma outra resposta de Filipe. Uma outra resposta. Porque Filipe viu os milagres de Jesus. Filipe viu o primeiro milagre de Jesus, porque ele estava junto com Jesus em Caná da Galileia. Qual foi o primeiro milagre? Transformar a água em vinho. Ele viu esse milagre. Então não poderia crer que Jesus poderia ter uma saída aqui nesse momento? Poderia, mas ele não creu assim. O que Filipe vai dizer? Versículo 7. Mas Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros. 200 dinheiro é o que vale 200 dias trabalhados. 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Realmente, né? Onde que vai comprar tanto pão assim? 18 mil pessoas, considerável, ou 20 mil pessoas, dependendo, de 18 a 20 mil pessoas. Onde que vai alimentar tanta gente assim? Onde que vai encontrar tanto pão assim? Realmente, mas Felipe está vendo com os olhos da carne, ele não está olhando com os olhos da fé. Observe, ele está dando a sua resposta naturalmente e sem nenhuma crença, nenhuma fé daquilo que Jesus poderia dizer. Essa pergunta de Jesus era para provar a sua fé. Jesus esperava uma outra resposta de Filipe. Qual resposta que Jesus esperava de Filipe? Sabe qual? Senhor, se tu quiseres, será fácil para ti alimentar essa multidão. Era essa a resposta que Jesus esperava. Se tu quiseres, Senhor, será fácil para ti alimentar essa multidão. E Filipe podia até citar lá atrás: o Senhor não fez água e vinho? O Senhor não saciou a sede de muita gente na festa? Então o que pode acontecer aqui é fácil para o Senhor. Pode até transformar pedras que tem lá no meio em pães, ou não pode? Quem crê que Jesus tem esse poder de transformar pedras em pães? Porque onde eles estavam tinham muitas pedras. Ou até transformar o capim em pão. Ou Jesus não teria esse poder? Então era essa a resposta que Jesus esperava do Senhor, do Filipe. Essa resposta, era essa a resposta, mas não foi bem assim. Além de Filipe, até mesmo André também deu uma outra resposta. Aí André sai e vai no meio da multidão, ó. Ele começa assim no meio da multidão, procurando alguém que tivesse algum pão, algum peixe, alguma coisa para comer. E lá no meio da multidão, ele encontra o quê? Um rapaz, está aqui o versículo 9, 8 e 9, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, né? Um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas qual é a resposta de André? Mas o que é isso para tanta gente? Mas um que olhou com os olhos da carne. Tanto Filipe quanto André olharam com os olhos da carne. Se Jesus dependesse de Filipe,
Se Jesus dependesse de André, o milagre nunca teria acontecido. Isso prova que Jesus não depende de ninguém para realizar o milagre. Jesus não depende de ninguém para realizar o milagre. Ele não dependeu de Filipe. Ele também não dependeu de André. Por quê? Porque eles não tiveram fé. Fé não é ver para crer, mas fé é crer para ver. Fé é pôr o pé sem ver o chão. Fé não é preciso ver, fé é preciso ter. Fé, quem tem fé, ainda que esteja no final da fila, se tornará o primeiro da fila. A fé é a menor palavra contida na Bíblia, mas a maior, poderosa, responsável para operar o milagre. Então fé não é preciso ver, fé é preciso ter. Eles queriam ver. E Jesus disse, não é para ver, é para crer. Quem espera ver nunca alcança, sabia disso? Não alcança. Você tem que crer, não é ver. Você lembra o que Jesus disse para Tomé? Olha lá, João capítulo 20, vamos lá. O que Jesus disse para Tomé, hein? Jesus apareceu a primeira vez na casa, depois de ressuscitado. Estavam os 11 discípulos, Tomé não estava no momento. Tomé de Dídimo, não estava no momento. Aí os discípulos disseram para Tomé. E o que eles disseram para Tomé? Está aqui, ó, capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ou Dídimo, né? Não estava com eles, com os discípulos, quando Jesus apareceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, disseram os outros discípulos que viram, vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, onde a lança entrou, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, ele tem que ver para crer. E não apenas ver, ele tem que também tocar. Tomé viu Jesus sendo pego, Tomé viu Jesus sendo crucificado, Tomé viu Jesus sendo sepultado, Tomé só não viu Jesus ressuscitado. Ou seja, se Jesus aparecesse para Tomé, já era o suficiente de provar que ele estava ressuscitado. Mas Tomé diz, não me adianta só eu ver, eu tenho que tocar. Tem muita gente assim, que só ver não é o suficiente, tem que tocar. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Olha só que mistério. Como é que Jesus entra na casa estando tudo fechado? Janela fechada, porta fechada. Os discípulos estavam com medo de morrer, então se trancaram numa casa. Como é que Jesus entra? Para você ver o mistério, né? Jesus chegou estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco, ou shalom. Depois disse a Tomé, ninguém falou para Jesus o que Tomé tinha falado. Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Disse Jesus, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado, do jeito que ele falou, põe aqui, Tomé, as suas mãos. Você não quer me ver? Não quer tocar? Vem aqui. Não sejas incrédulos, né? Mas crente. Não seja incrédulo, mas crente, porque incrédulo é ver e duvidar, isso é incredulidade, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados é um povo que tem lá no Campo Belo
na Rua Vieira de Moraes, 784, que faz parte da minha Igreja da Paz e Vida, que não me viram, nunca me tocaram, mas creem que eu ressuscitei. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Não é preciso ver, é preciso crer. Se ver, não vai ver nada, mas se crer, vai ver. Se crer, vai ver. Agora, se esperar ver, não vê nada, mas se crer, vai ver. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Incrédulo é aquele que veio e duvida. Mesmo vendo, duvida. O Tomé era um incrédulo. Então, para você ver, a fé é isto. A fé não é ver, a fé é crer. E a fé verdadeira é aquela fé que é posta no verdadeiro Deus, como diz em Marcos 11, 24. Jesus disse, tende fé em Deus. Esta fé que Jesus espera, a fé colocada em Deus. Jesus disse, tende fé em Deus. Jesus disse, não é preciso ver, mas preciso crer para que o milagre aconteça. Agora vem cá, nós já estamos encerrando. Jesus operou um milagre, não operou? De 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou para quantas pessoas? 18 a 20 mil pessoas. Quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Para quem você acha que Jesus deu esses cestos? Jogado fora não jogou, porque ele mandou recolher o que sobrou. Jesus não desperdiça nada. Ele não desperdiça comida nenhuma. Ele manda recolher. Recolhe e guarda. Depois você vai comer. Para que você acha que Jesus deu esses 12 cestos? Esses 12 cestos. Será que ele deu para André? Para Filipe? Para Pedro? Para João? Para que você acha que ele deu? Ele deu justamente para esse rapazinho, que não fala o nome dele, mas que ele foi tão importante para alimentar a multidão. Ninguém fala do nome dele. Esse rapaz, ele foi muito generoso. Não tem nome dele, não. O nome dele é anonimato, né? O nome do anonimato. Mas ele foi muito generoso. Sabe por quê? Esse rapaz levou esses 5 pães e 2 peixinhos para a multidão. Muito provável que ele disse para a mãe dele, mãe, eu vou atrás de Jesus. Jesus está lá no deserto, eu vou ouvir ele pregar. Aí a mãe dele deve ter falado, meu filho, mas leva comida, viu? Porque você não sabe que hora que vai terminar lá. E você pode ter fome no caminho e não ter onde comprar. Aí a mãe vai lá, prepara um cestinho, coloca 5 pães e 2 peixinhos. É igual lancheira que mãe faz para filho, já viu? A mãe vai levar o filho para a escola e vai lá e faz a lancheirinha, né? Coloca um pão, coloca um suquinho, coloca dentro da lancheira e a criança leva para casa, para a escola, porque vai sentir fome. Então essa mãe disse, meu filho, vai lá, pega 5 pães, 2 peixinhos e leva. E ele colocou e levou, só que ele não comeu. Ele foi até Jesus, ouviu a pregação de Jesus. E quando todos sentem fome, e Jesus quer alimentar a multidão, e André sai passando no meio de 18 a 20 mil pessoas, André sai gritando, alguém tem alguma coisa para comer? Alguém trouxe pão, algum lanche? Porque Jesus lá na frente está pedindo. Ele perguntou se a multidão tem alguma coisa aí para comer. Esse jovem, se ele fosse egoísta, ele poderia ter escondido e ficado na dele. É ou não é? Poderia ter ficado lá na multidão. Eu não vou mostrar meu pão não. Como é que é? Todo mundo quer o meu pão? Não. Mas ele, muito provável que ele disse, André, eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Né? Tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pode levar. O que Jesus vai fazer com eles? Não sei, mas pode levar. E ele leva para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino foi o quê? Generoso. Ele foi generoso. Ele não foi egoísta. Não, ele não quis só para ele. Aí Jesus pega os pães e dá graças. Ele ora. E ele pega o pão e dá para os discípulos. E os discípulos dão para a multidão. E a multidão se assenta, tudo em fileira. E os discípulos vão dando o pão e vão dando o peixe. Ou seja, quanto mais tira, mais tem. Olha só que milagre. Eles repartem o pão, dá para a multidão e aquele pão não acaba. Eles pegam o peixe, dá para a multidão e aquele peixe não acaba. Quanto mais vai dando, mais vai sobrando no cesto. E diz a palavra que todo mundo come. Todo mundo come. E diz a palavra que todo mundo se sacia daquela comida.
e ninguém quer comer mais nada porque está de barriga cheia. O que Jesus disse? Recolher os pedaços dos pães, de tudo que sobraram, pães e peixes, recolher os pães, e diz que sobrou 12 cestos cheios, 12 cestos cheios, e muito provável que Jesus dá aqueles cestos para esse jovem, para esse rapaz. Por quê, pastor? Porque ele foi generoso com a multidão. Ele não guardou para si, ele sustentou a multidão com aqueles pães. E a palavra generosa significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Virtude. Então generosidade não é qualquer um que tem. Generosidade é uma virtude. E virtude é poder, é um dom, é um talento. E nem todo mundo tem. Virtude é você deixar de fazer para si, para fazer para alguém, em benefício de alguém. Esse jovem deixou de comer os pães e os peixes, deu para Jesus alimentar a multidão. Isto é generosidade. Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Ele deu, não deu? Mas ele também recebeu. Quem dá, recebe. A alma generosa, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Agora muda para o NTLH, para você ver a tradução dessa mensagem aqui. Olha como muda. Quem é generoso, o que acontece na vida? O que progride? Cresce, prospera. Quem é generoso? Você pode ver que a pessoa que é egoísta, ela sempre perde. A pessoa não ajuda ninguém, é egoísta, mão fechada, mão mirrada. Não ajuda ninguém. Ela sempre perde. Você vê muitos cantores famosos, artistas famosos, hoje vivendo na boca da sarjeta, vivendo na rua, porque nunca foram generosos quando tinham. Você vê tantos ricos aí que não ajudam ninguém, soberbo, egoístas. Mas quem é generoso, progride na vida, cresce. E quem ajuda, será ajudado. Esse jovem ajudou a multidão e provavelmente ele foi ajudado pelo Senhor com 12 cestos. Olha o que diz também Provérbios capítulo 22, versículo 9. Coloca aí Provérbios 22, versículo 9. Olha o que diz. Quem é bondoso, será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Agora muda para NVI para você ver. A bondade aqui se torna generosidade. NVI. Olha lá. Mesmo texto, NVI agora. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com pobre. Foi isso que esse jovem fez. Quem é generoso será abençoado. Abençoado por quem? Por Deus. Então a pessoa precisa entender que ela precisa ser generosa. Não esconder, mas dar. O jovem deu, recebeu multiplicado, porque Jesus o abençoou. Em conclusão dessa primeira multiplicação dos pães e peixes, esse texto que nós lemos em João capítulo 6, mostra 4 aspectos de Jesus. O primeiro aspecto que prova nessa multiplicação, destaca Jesus como pão vivo, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Segundo aspecto desse texto, dessa pregação, comprova que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, porque Ele multiplicou e Ele é o pão vivo que desceu do céu. Terceiro aspecto desta pregação, demonstra a compaixão de Jesus pelos necessitados. Jesus se compadeceu da multidão, por isso que Ele alimentou a multidão. Quarto aspecto desse texto para Jesus, prova que o pouco pode ser transformado em muito, quando é colocado nas mãos de Jesus. Mateus 25, versículo 21. Então quando você coloca o pouco nas mãos daquele que multiplica, vai sobrar na sua vida. Se coloquem de pé, pode aplaudir o Senhor. Aplaude mais forte, porque Ele é o que multiplica. Nós precisamos ser generosos. A gente precisa ser generosa.
Pessoas generosas prosperam. Pessoas bondosas prosperam. Não seja uma pessoa egoísta, não. Pessoa ruim. Se te pedirem e darem. Porque é dando que se recebe. Jesus disse, a melhor coisa é dar do que receber. Está lá em Atos capítulo 20. Jesus falou isso. A melhor coisa é dar do que receber. Que você seja abençoado por essa pregação. Essa semana estará no meu canal do YouTube, essa mensagem estará no meu canal do YouTube. Pode ser que eu coloque um tema aí, multiplicação, ou outro tema, dando o que se recebe. Né? Dando o que se recebe. É ou não é? Dando o que se recebe. Que Deus te abençoe. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida?